Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ensinando Cristo às Nações. Esse canal tem o propósito de trazer o ensinamento da Palavra de Deus para o seu coração e edificar a sua vida por meio do ensino bíblico saudável. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre o homem em três dimensões, ou a composição que a Bíblia nos revela a respeito do homem. O homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Essa é uma frase que eu ouvi, que eu li há muitos anos atrás e que eu concordo plenamente. A nossa passagem inicial vai ser a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde Paulo nos dá a composição bíblica do homem. Então, se você puder acompanhar comigo essa passagem tão esclarecedora a respeito do homem. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo dá aqui a ordem correta daquilo que é o homem, um espírito, uma alma e um corpo. É muito importante que a gente compreenda essas três partes, essas três dimensões do ser humano, para que nós possamos lidar adequadamente com cada uma delas, para que possamos viver o melhor de Deus nessa terra. Perceba que ele não diz que nós somos apenas um espírito, ele também não diz que nós somos apenas uma alma, e também ele não diz que nós somos apenas um corpo, mas nós somos um ser tridimensional, um ser composto de três partes diferentes que estão entrelaçadas porque estão unidas pela vida. O espírito, a alma e o corpo. O espírito é muitas vezes chamado na Bíblia de o coração do homem. O espírito é chamado de o ser interior do coração. O corpo é chamado de casa espiritual. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz algo muito importante. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar juntamente conosco, capítulo 4, versículo 16, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então perceba que existe um homem exterior e um homem interior. O homem exterior, que Paulo diz que se corrompe, é o corpo. Nós sabemos que o nosso corpo ele está a cada dia envelhecendo e, consequentemente, morrendo. Um dia seremos transformados, seremos glorificados, mas, por enquanto, nós estamos experimentando a morte física a cada dia. Mas ele também menciona aqui um homem interior. Perceba que ele fala sobre o homem exterior e o homem interior, fazendo uma distinção, uma diferença bem clara sobre esses dois seres, essas duas partes do homem, ok? Então é muito importante que a gente compreenda isso. Na epístola aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, na sua segunda oração, Paulo menciona um fato muito importante que é aqui no capítulo 16, no capítulo 3, no versículo 16, que ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Mais uma vez, Paulo está mencionando o homem interior. Pedro vai falar sobre o homem interior do coração. Então, perceba,
nós temos um homem interior, que é o espírito humano. Esse espírito humano é o que é recriado no novo nascimento, na salvação, ok? Esse espírito humano recebe a vida de Deus, é chamado muitas vezes de o coração. Na maioria das vezes em que a Bíblia menciona a expressão coração do homem, ela não está falando desse órgão que nós temos no peito e que bombeia sangue e oxigênio para todo o corpo, mas sim o ser, o espírito, ok? Antes nós estávamos mortos, mas agora ele nos deu vida eterna, a vida do tipo de Deus. É importante que a gente compreenda que o espírito é que nasce de novo. A alma não nasce de novo, o corpo não nasce de novo. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, quando você é salvo por Cristo, o seu corpo continua a mesma coisa, a sua mente continua a mesma coisa. Você precisa trabalhar na sua mente, na sua alma, na sua psique, ok? Quem recebe a vida de Deus é o seu espírito. Assim, quando o homem morre espiritualmente, ele é separado de Deus, né? No seu espírito, da mesma forma, quando o homem nasce de novo, ele é unido a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo disse que nós fomos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, nós somos imergidos em Cristo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que opera em nós o novo nascimento. E nós não somos batizados no corpo. O nosso corpo não é unido no corpo de Cristo. É o nosso espírito, é o nosso ser interior, é o nosso homem interior. Aqui Paulo está orando pela igreja em Éfeso e ele está pedindo que Deus fortaleça os crentes pelo Espírito Santo com poder no homem interior. É no homem interior que habita a unção do Espírito Santo. É no homem interior que Deus fala conosco, que Deus nos guia. Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo disse que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Deus testifica, o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o primeiro lugar onde Deus se move em nossa vida é no nosso íntimo, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso homem interior, ok? E é muito importante que a gente faça essa diferença entre o espírito, a alma e o corpo. É muito importante que a gente aprenda que nós precisamos lidar com cada uma dessas partes adequadamente para que a gente possa viver a vida abundante que Jesus prometeu que nós viveríamos se nós crescêssemos nele. Nós cremos em Jesus, nós somos salvos e nós precisamos agora lidar com o nosso espírito. Como é que nós lidamos com o espírito? Como é que nós discernimos quando estamos sendo guiados pelo Espírito, quando há um testemunho interior, quando há uma manifestação dos dons espirituais? Porque é no Espírito que estão os dons espirituais, é no Espírito que está a unção do Espírito Santo, e é no Espírito que habita a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. A nossa alma, que é a nossa psique, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa personalidade, né? Isso, ela não nasce de novo, ela é renovada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo nos orienta a tratar com o nosso espírito e com a nossa alma, porque com o nosso espírito, com o nosso corpo e com a nossa alma. Porque com o nosso espírito, o Senhor já lidou com ele, o Senhor já nos recriou, nós somos uma nova criatura. Todos nós conhecemos a passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando o apóstolo Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. O original é nova criação é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que estão aqui diante de nós coisas novas. Ok? Então, em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2, Paulo nos ensina
e nos estimula a lidarmos com o nosso corpo, dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que nós devemos renovar a nossa alma pela palavra de Deus, pela meditação na palavra de Deus. Então, a alma não nasce de novo, a vontade, as emoções, a personalidade, o nosso passado. A nossa alma não nasce de novo, o nosso corpo não nasce de novo. O corpo precisa ser subjugado pelo Espírito e a alma renovada por meio do conhecimento, da leitura da palavra de Deus e da meditação na palavra de Deus e da prática da palavra de Deus, que vai salvar a nossa alma, que vai renovar a nossa alma, que vai fazer com que a nossa alma ela comece a ter os pensamentos de Deus, comece a absorver a mente de Cristo e comece a ter a cosmovisão de Deus nesse mundo. Todos nós já experimentamos isso. Se você parar para pensar um pouco na sua experiência cristã, você vai perceber isso. Você nasceu de novo, você teve uma experiência com Deus no novo nascimento, mas volta e meia você se pega com pensamentos que você sabe que aqueles não são pensamentos de Deus, não são pensamentos de acordo com a palavra de Deus. E quantas pessoas nós conhecemos que, apesar de terem nascido de novo, de terem sido cheios do Espírito Santo, de terem tido uma experiência muitas vezes extraordinária com Deus, ainda continua vivendo uma vida com uma mentalidade completamente distorcida e diferente daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Então Paulo, ele nos orienta a lidarmos, a tratarmos com o nosso corpo e com a nossa alma. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo nos diz o que ele fazia com o seu corpo. Ele reduzia a escravidão, ele esmurrava o seu corpo para que ele, tendo pregado a outros, ele mesmo não venha cair no erro do qual ele havia pregado. O que isso significa? O que isso nos ensina? Que o corpo continua tendo as mesmas vontades, os mesmos vícios, se nós não lidarmos com a nossa alma e, consequentemente, com o nosso corpo. Muitas pessoas, elas estão no extremo, espiritualizam todas as coisas como se Deus fosse fazer de nós robôs depois do novo nascimento, né? E eles acham que quem tem que lidar com a alma e com o corpo é Deus, quando na verdade a Bíblia nos orienta que somos nós. Deus lidou com o nosso espírito, porque nós não poderíamos nascer de novo sozinhos, não tínhamos a capacidade de nascer de novo. Mas Deus tem a capacidade de nos dar vida. Paulo disse em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Mesmo que nós estivéssemos mortos, Ele veio e nos deu a vida que Ele prometeu. Jesus, conversando com Nicodemos, disse em João capítulo 3, versículo 16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é quem nos dá a vida. Deus é quem nos recria. Mas a nossa alma, mente, vontade, emoções, personalidade, somos nós que temos que lidar com ela. O corpo, somos nós que temos que lidar com as paixões da carne, assim como Paulo nos orientou. Então esse vídeo é uma introdução para que nós possamos compreender que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Nós lemos aqui 3 passagens distintas que falam sobre as 3 dimensões do homem, 1 Tessalonicenses 5, 23. Nós lemos a passagem de 2 Coríntios 4, 16, que Paulo fala do homem exterior e do homem interior. E ele fala que o homem exterior é uma casa, é um tabernáculo, é uma habitação. E em Efésios capítulo 3, versículo 16, como é só uma introdução, nós vimos que Paulo está orando para que Deus fortaleça os crentes com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, esse é apenas uma introdução. No próximo vídeo nós iremos falar mais acuradamente sobre o espírito, o coração, o homem interior. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.